elas são uma certidão de nascimento do nosso país. Aqui se forja a identidade nacional. Dando início ao projeto das fortificações em volta da Baía de Guanabara, vamos conversar com o capitão Henry, que é um especialista e um historiador dessa área, que vai mostrar a beleza que existe através desses muros, que é desde a época do descobrimento, e como o próprio Henry disse, é a certidão de nascimento, não é isso? Do Brasil. Capitão. Chemalho, meu amigo, nós estamos na Fortaleza de Santa Cruz da Barra e contar a história da Fortaleza de Santa Cruz é como passearmos pela própria história do Rio de Janeiro a partir da entrada da Boca da Barra. A nossa pedra fundamental, ela data do ano de 1555, na ocasião do evento histórico que conhecemos como a França Antártica. França Antártica, perfeito. Os franceses chegaram aqui no ano de 1555 com o intuito de fundar um núcleo de colonização e, aproveitando essa posição estratégica, fontes indicam que teriam sido depositadas 2 peças de artilharia exatamente nessa posição onde nós estamos hoje. Antes até da fundação da cidade do Rio de Janeiro, que se dá somente em 1565. Então já colocaram, então, canhões, vamos usar esse termo, seria canhões? Na verdade, essas fontes indicam que seriam 2 peças de artilharia. 2 peças, sim. Canhões rudimentares da época do século XVI. Qual era o intuito? Exatamente defender a entrada da Baía de Guanabara. Porque a França Antártica, ela estava localizada onde fica a Escola Naval do Rio de Janeiro, o ponto principal, onde foi fundado um forte pelos franceses, denominado Forte Coligny, foi exatamente naquela posição onde hoje conhecemos como a Ilha de Villers-Gagnon. Villers-Gagnon. E a partir daí a história se desenrola e esse ponto estratégico de defesa vai desenvolver todo um sistema defensivo que aproveita a situação geográfica no entorno da Baía de Guanabara, onde hoje são depositados os fortes de Niterói e os fortes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Perfeito. E aqui, além disso, a vista que é fantástica, né? Maravilhosa essa vista que poucos que moram aqui conhecem. Pois é uma vista privilegiadíssima da entrada da Baía de Guanabara, e a Fortaleza de Santa Cruz é onde a cidade de Niterói mais se aproxima da cidade do Rio de Janeiro. Entre a Fortaleza de Santa Cruz... a distância, que distância tem daqui? Entre a Fortaleza de Santa Cruz e a muralha do Forte São José, que integra o complexo da Fortaleza de São João, nós temos aproximadamente 1.500 metros. Só 1.500 metros? Positivo. Realmente, muito próximo mesmo. E entre as 2 fortificações, nós ainda temos uma outra fortificação, que é o Forte Lage. Forte Lage. Que também data dos primórdios ali do século XVI. E eu vim saber agora no carro, o Carlos Dias, que é o nosso produtor, falou, eu pensei que pertencia ao Rio, mas não pertence aqui, né? O Forte Lage pertence a esse lado aqui. Na verdade, geograficamente, o Forte Lage está entre o Rio de Janeiro e Niterói. Niterói, isso. Hoje, o Forte Lage ele está subordinado ao Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Mas geograficamente ele fica no meio entre a entrada da Baía de Guanabara, no meio entre a... Mas ele está em atividade ou não? Não, hoje em dia não. Hoje em dia o Forte Lage está com as suas peças desativadas. Desativadas. Positivo. Perfeito. Entrando sobre a Fortaleza Santa Cruz, né? Que o primeiro foi, antes da construção, começou com o material bélico colocado, não é isso?
Na verdade, nós temos essa primeira colocação das peças de artilharia ainda pelos franceses. E no ano foi pelos franceses? Pelos franceses, em 1555. Depois os portugueses chegam até a região do Rio de Janeiro, fundam a cidade, em uma campanha que expulsam os franceses, também com o apoio dos indígenas, inclusive um indígena que é muito caro para a cidade de Niterói, que é o índio Araribóia. Araribóia. E após essa campanha de expulsão dos franceses, em 1567, os portugueses aproveitam essa posição e fundam aqui uma bateria. Essa bateria se chama Bateria Nossa Senhora da Guia. Por que essa data é importante, Chemalho? Porque desde 1567 nunca deixou de existir um soldado tomando conta da entrada da Baía de Guanabara. Faz com que a Fortaleza de Santa Cruz seja o sítio de ocupação militar contínuo mais antigo das Américas. Do Alasca à Patagônia, não existe nenhuma fortificação que tenha ficado ininterruptamente ocupada como Santa Cruz. Isso foi no início disso? Exatamente, 1567. Até o presente. Até o presente momento. E aí a nossa bateria, ela tem o seu batismo de fogo no ano de 1599. Então nós estamos em um outro contexto da história, aí já num período de União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, e no contexto das invasões holandesas, a Fortaleza de Santa Cruz dispara contra o corsário holandês Oliver van Dort, em 1599, ainda no século XVI. E no ano de 1612, o que era a bateria Nossa Senhora da Guia, que executou esse primeiro tiro, os primórdios da nossa Fortaleza de Santa Cruz, se torna a nossa fortificação. Em 1612, a bateria melhorada, seu acervo de canhões incrementado, e o que era uma bateria se torna Fortaleza de Santa Cruz da Barra, desde o ano de 1612. Perfeito. Porque Santa Cruz, Fortaleza de Santa Cruz, tem outra também, não é isso? Então, nós tínhamos um forte no centro do Rio de Janeiro, que era chamado Forte de Santa Cruz, mas isso foi posterior. Bem posterior. Sim. Que hoje é a igreja de Santa Cruz dos Militares. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, começa aqui em 1612. 1612 como Fortaleza de Santa Cruz da Barra, e aquela pedra fundamental em 1555 pelos franceses, depois a transformação pelos portugueses em 1567, com o nome de Bateria Nossa Senhora da Guia. Passa todo o século XVI, chegamos no século XVII e no início do século XVII com a denominação de Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Ok. E agora o senhor vai nos mostrar essa fortaleza. Estar na Fortaleza de Santa Cruz é como estar numa máquina do tempo a céu aberto. Então nós vamos estar agora passeando pelos 500 anos de história do Brasil através da Fortaleza de Santa Cruz. Vamos lá conhecer essa máquina do tempo. Então, Chemalho, uma curiosidade é que nós hoje chegamos à Fortaleza de Santa Cruz através de uma estrada que liga o bairro de Juruju à fortificação. Essa estrada ela foi construída na década de 40 do século passado. Perfeito. E como se chegava à Fortaleza de Santa Cruz antes da construção da estrada? Pelo mar. Através desse portão que nós chamamos de portão colonial, e as embarcações atracavam exatamente naquele cais ali, que é o cais imperial. Hoje, a guarda principal, nós passamos, foi uma guarda que foi construída só no século XVIII. Então, como mencionamos, da máquina do tempo a céu aberto, nós estávamos ali na primeira posição, onde os franceses colocaram as duas peças de artilharia, e já passamos ali pelo portão da guarda e já começamos a passear no tempo através da história da Fortaleza de Santa Cruz. Perfeito. Então, o primeiro ponto, já que o visitante chega na nossa fortificação e se depara com essa beleza que é a Fortaleza de Santa Cruz, ele já passa por uma estrada histórica que foi construída na década de 40 do século passado, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra? Começou a construção dela no ano de 1939 e ela terminou de ser construída no ano de 1943. Perfeito.
Essa placa aqui, capitão. Essa placa, ela consolida a história da Fortaleza de Santa Cruz. Sim. Por quê? Nós estamos num conglomerado de sítios arqueológicos. Se você for mencionar a história da Fortaleza de Santa Cruz, passando pela história do Brasil, nós temos todos os períodos em que a nossa história se desenrolou, marcados na construção da Fortaleza. Da Fortaleza. Então nós temos o período colonial, sim, nós temos o Império e temos a República. Então, temos aqui dentro da Fortaleza de Santa Cruz elementos arquitetônicos e arqueológicos que marcam a passagem desses séculos. Perfeito. Nós temos um grande lanço histórico da Fortaleza que vai desde a sua pedra fundamental até o século XVIII. Sim. Depois um outro lanço arqueológico, onde a Fortaleza tem uma série de transformações no século XVIII e depois uma última grande reforma no século XIX. Esses três elementos estão bem marcados na Fortaleza de Santa Cruz. Nós temos exatamente algumas peças arquitetônicas aqui que mostram a passagem desses períodos. Estamos agora chegando à Capela de Santa Bárbara. Perfeito. A Capela de Santa Bárbara, ela tem a sua pedra fundamental no ano de 1612. 1612. Isso, exatamente. Ela é contemporânea de quando a Fortaleza recebe essa denominação de Fortaleza de Santa Cruz. Santa Cruz, ok. Ela é uma das capelas mais antigas do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, e é a segunda capela mais antiga da cidade de Niterói. Ela só perde em antiguidade para a Capela de São Lourenço dos Índios, que data de 1578. A nossa capela tem uma série de histórias, né? E uma das histórias que nós contamos aqui, que chama muita atenção, faz alusão à própria Santa Bárbara. Dizem que essa imagem que veio para a Fortaleza de Santa Cruz teria o destino do Forte Santa Cruz, sim, que é exatamente onde fica a igreja de Santa Cruz dos militares. E aí houve um engano e essa imagem foi trazida para cá. E aí todas as vezes que as pessoas tentavam levar essa imagem para o local de destino, o mar ficava revolto, o céu ficava encapelado. Olha. Ou seja, era Santa Bárbara decidiu ficar aqui. Vamos conhecer essa beleza e essa antiguidade. Hoje a Capela de Santa Bárbara, por sua característica e antiguidade, ela guarda uma série de tesouros. Um é a própria imagem de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Que é uma imagem de madeira maciça, com 1,73 m de altura. Olha que coisa linda. É uma joia do barroco. É uma joia. E pela história da Capela de Santa Bárbara, nós, no ano de 2022, na verdade no ano de 2022, quando a nossa capela fez 410 anos, houve todo um movimento e uma tentativa de nós conseguirmos uma relíquia de santo para trazer para cá. Então esse desejo chegou até o Santo Padre, o Papa. E o Papa, depois de conhecer a história da Capela de Santa Bárbara, da Fortaleza de Santa Cruz, decidiu doar para a Capela de Santa Bárbara uma relíquia de primeira ordem. O que é isso, Chemalho? Tem 3 tipos de relíquia: primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Primeira ordem é um pedaço do santo, um fragmento ósseo, uma mecha de cabelo, alguma coisa desse tipo. E o Vaticano doou para a Capela de Santa Bárbara um fragmento ósseo da própria Santa Bárbara. Fantástico. Que viveu no século III depois de Cristo. E essa relíquia hoje está guardada num relicário especial que eu vou mostrar para você. Agora me diz uma coisa, aqui ainda é celebrada missa? Sim. Tem o mezanino aqui em cima? Esse mezanino... É para o órgão. Tá. Aqui nós temos uma missa mensal. E, anualmente, nós temos uma missa em homenagem à nossa padroeira, que é Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. Deve ser uma festa e tanto. Então, aqui nós recebemos todos os artilheiros do Comando Militar do Leste
E depois da nossa missa nós fazemos uma procissão no entorno da barbeta da Fortaleza de Santa Cruz. Então a imagem de Santa Bárbara sai daqui da capela, passeia pela Fortaleza. Essa imagem? Não, uma imagem menor. Ela sai aqui da capela de Santa Bárbara, passeia pela Fortaleza de Santa Cruz e retorna para cá. E aqui, meu amigo, nós temos esse tesouro, que é a relíquia de primeira ordem da própria Santa Bárbara. Fantástico. Fantástico. Então, Chemalho, uma das coisas interessantes que você pode perceber, aqui nós temos 2 militares andando, que a Fortaleza de Santa Cruz não é um museu. A Fortaleza é uma unidade militar. É uma unidade em plena atividade militar. Então, hoje, nós somos a sede histórica do Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército. Aqui na Fortaleza é localizado o PC histórico do comandante da AD1. E nós temos também uma bateria, que é a Bateria de Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, a Bateria Gajo Montano. Aqui nós incorporamos anualmente os soldados do efetivo variável dessa bateria. Aqui eles aprendem o ofício de ser soldado, aprendem todas as instruções militares e, além disso, eles aprendem sobre a história do Brasil e sobre a história militar. E quem faz a condução do visitante na Fortaleza de Santa Cruz é esse soldado. Os turistas, nos casos, que vêm para conhecer. O turista que vem conhecer a Fortaleza de Santa Cruz, a nossa visita está aberta de terça a domingo, de 9 até as 16 horas. E o turista, o visitante que vem à Fortaleza de Santa Cruz para conhecer esse patrimônio, ele é conduzido por um militar do Exército Brasileiro. Então toda essa história que eu estou passando para os senhores é contada por um soldado do Exército. Perfeito, para ele poder realmente conduzir e falar e mostrar essa preciosidade. Sim. E aqui nós temos uma série de preocupações. Exemplo, aqui nós temos o busto do patrono da artilharia, que é o Marechal Emílio Luiz Malé. Marechal Luiz Malé. Foi uma figura muito importante no século XIX e foi protagonista na campanha da Tríplice Aliança na segunda metade do século XIX. Tanto que o Marechal Emílio Luiz Malé, por seus feitos, depois foi adotado como o patrono da arma de artilharia. Perfeito. Então aqui nós estamos passando. Passamos aqui pela essa primeira fase, saímos lá do século XVI. Sim. Aqui a Fortaleza de Santa Cruz, essa muralha marca uma divisão imaginária do século XVIII. E agora nós vamos passar já para a parte construída para o século XIX. Tá. Que foi construída a partir da questão Christie no ano de 1863. Perfeito. Então, meu amigo Chemalho, o que a gente observa nesse trecho que nós estamos andando? É uma outra parte da nossa fortificação. Podemos observar pela própria configuração das pedras que nós estamos pisando. A mudança do tempo. Meu amigo, cada uma dessas pedras aqui foi trabalhada à mão. Para ser encaixada nesse grande quebra-cabeça que nós temos de obra de cantaria, que é a Fortaleza de Santa Cruz. É massa de baleia, né? Quando você tem, como nós estamos conversando de várias épocas do nosso país, né? Nós tivemos, na construção da Fortaleza de Santa Cruz, diversos tipos de material. Dentre eles, houve uma época que as pedras da Fortaleza tinham essa união de óleo de baleia, calcário e marisco moído. Mas lógico, nós estamos seguindo uma evolução da própria arquitetura brasileira, e nesse pedaço é interessante mostrarmos que já mudamos na fase histórica do nosso país. Já não somos mais Brasil colônia, porque o Brasil se torna independente em 1822, e aqui já é uma construção de Brasil-Império. Na verdade, segundo império, porque é a partir do ano de 1863. Então a parte mais elaborada, que é um trabalho de cantaria, ele é um trabalho feito a partir do século XIX.
fazendo com que a fortaleza de Santa Cruz seja carinhosamente chamada da pirâmide do Egito do Brasil. Do Brasil. A fortaleza de Santa Cruz está para o Brasil, assim como as pirâmides estão para o Egito. Esse farol é um dos faróis em atividade mais antigos do Brasil. Ele está aqui desde o século XVIII. Desde o século XVIII. E até hoje ele é utilizado para balizar a entrada da Baía de Guanabara. Então ele tem um acompanhamento e monitoramento pela Marinha do Brasil, e é justamente para ajustar o controle da entrada das embarcações na Baía de Guanabara. Isso é só mais um elemento histórico da nossa fortaleza de Santa Cruz. Nós estamos aqui num ponto em que nós denominamos, na terminologia militar, como comandamento, porque aqui nós conseguimos observar exatamente a entrada da Baía de Guanabara em uma posição mais elevada. Nós podemos observar do outro lado da Baía de Guanabara exatamente o bairro da Urca. E aquela muralha que nós vemos exatamente abaixo da posição do Cristo Redentor é a muralha do Forte São José, que faz parte do complexo da Fortaleza de São João. São João. Que, na verdade, cruzava fogos com a Fortaleza de Santa Cruz na defesa da entrada da Baía de Guanabara. Podemos observar também ali o Centro de Capacitação Física do Exército e a nossa ESG e todo aquele complexo militar que fica instalado no bairro da Urca. E agora também a DESG também localizada lá. A DESG Nacional, a presidência, fica localizada também na localidade. Por quê? Nós temos que a fundação da cidade do Rio de Janeiro acontece exatamente naquela região. Perfeito. Agora, o que nós podemos observar é que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada no ano de 1565. Correto. E a Fortaleza de Santa Cruz tem sua pedra fundamental 10 anos antes. Ou seja, essa posição estratégica já era utilizada para a defesa da entrada da Baía de Guanabara antes até da fundação da cidade do Rio de Janeiro. O que nós podemos perceber? Que essa entrada e saída da Baía de Guanabara, até hoje, geograficamente, ela é defendida por essas fortificações. Positivo. E isso aconteceu também lá no século XVI. O que os portugueses fizeram? Eles desenvolveram um sistema defensivo, chamado de Sistema de Defesa Aberto, que consistia em colocarmos fortificações em pontos específicos, tanto na entrada da Baía de Guanabara, como no decorrer dos anos, no entorno da entrada. E cada forte de Niterói tinha um espelho recobrindo os fogos no Rio de Janeiro. A fortificação que recobria os fogos da Fortaleza de Santa Cruz era a Fortaleza de São João. E para fechar a entrada da Baía de Guanabara, nós tínhamos o Forte Laje. E se porventura tivéssemos alguma embarcação que conseguisse furar esse bloqueio, seria alvejada pelas embarcações. Depois nós tínhamos outras linhas defensivas. Essa aqui era a primeira linha defensiva. No interior da Baía de Guanabara, nós tínhamos outras linhas defensivas. Em Niterói, mais duas fortificações, que é o Forte do Graguatá, que é tem a pedra fundamental no ano de 1696, e a Bateria Marítima de Boa Viagem. De Boa Viagem, perfeito. Fortinho de Boa Viagem, que também tem sua origem ali no finalzinho do século XVI, início do século XVII, início do século XVIII. Perfeito. O que nós temos hoje? Essas fortificações em Niterói são ocupadas por unidades militares do Exército Brasileiro, exceto a Bateria de Boa Viagem, que é administrada pela Prefeitura de Niterói. O Forte do Graguatá é a sede operacional administrativa da AD1. Da AD1. Perfeito. A Fortaleza de Santa Cruz é a sede histórica da AD e abriga a bateria comando da AD1. O Forte São Luís, Pico, Rio Branco e Itabaíba são jurisdicionados ao 21º Grupo de Artilharia de Campanha. E o Forte do Imbuí, ele é jurisdicionado, ele está sob a tutela do Centro de Instrução de Operações Especiais. Então esse tesouro
ele hoje é cuidado, manutenido e divulgado pelo Exército Brasileiro. Perfeito. Então, Chamalho, agora nós vamos chegar no ponto onde a cidade de Niterói mais se aproxima da cidade do Rio de Janeiro, que nós chamamos de ponto extremo. Ponto extremo. É o ponto mais avançado da Fortaleza de Santa Cruz, na entrada da Baía de Guanabara. Aqui, meu amigo, nós fazemos a interseção. À esquerda, nós temos o Oceano Atlântico e à direita, a Baía de Guanabara. E eu marquei com essa embarcação para passar exatamente agora. Para mostrar o quê? Tudo que entra ou sai da Baía de Guanabara tem que passar por aqui. Passa por aqui. E aí nós verificamos a importância estratégica desse ponto. Desde quando? Desde sempre. Então, se hoje fizéssemos um estudo elaboradíssimo para colocar uma fortificação para defender a Baía de Guanabara com todo o equipamento e tecnologia que nós temos, onde colocaríamos? Aqui. Exatamente aqui. Positivo. Então esse ponto, assim como o complexo da Fortaleza de São João, a muralha do Forte São José, marca a defesa da entrada da Baía de Guanabara. O que é que nós podemos observar? Que nós temos outras fortificações. Podemos observar essas duas elevações à retaguarda da Fortaleza de Santa Cruz. Sim. E no meio das duas elevações, nós temos uma muralha. Uma muralha, exato. Aquela muralha marca a posição do Forte de São Luís. O Forte de São Luís, ele é do século XVIII. Nós estávamos com a capital do Brasil saindo de Salvador e chegando ao Rio de Janeiro no ano de 1763. Sim. Elevando a importância da cidade do Rio de Janeiro, porque nós já estávamos vivendo em outro ciclo, que era o ciclo do ouro. Do ouro. E esse ouro tinha que ser escoado pelo Rio de Janeiro, porque Minas Gerais, que era a grande produtora, não tinha porto. Exatamente. Então tinha que vir para o Rio para escoar. Agora, você falou uma coisa, Henrique, que aqui é a entrada da Baía de Guanabara. Mas também do Brasil também, as fortificações em termos de Brasil também. Na verdade, quando você fala em fortificações no Brasil, cada região específica tem uma característica. E, por exemplo, na região de Salvador, onde foi a primeira capital, nós temos um grande complexo também de fortificações. Perfeito. Nós temos a Baía de Santos, que tem uma série de fortificações costeiras. No interior do Brasil, nós temos outras fortificações. Então, era costumeiro nós montarmos uma fortificação e, a partir das fortificações, as cidades serem construídas. Por isso que eu falo que a fortificação é uma certidão de nascimento das cidades. Perfeito, perfeito. Eu mencionava para você dos fortes, e da aí muralha. Eu falei do Forte de São Luís, do século XVIII, e na muralha e na elevação da direita nós temos essa antena hoje marca a posição do Forte do Pico, mas ali nós tínhamos um reduto na posição mais elevada, que também é contemporâneo do Forte de São Luís no século XVIII. O Forte do Pico já é um forte bem mais moderno, de 1918, já é do século XX. Seguindo o Giro do Horizonte, atrás do mastro, nós temos uma elevação arredondada. Perfeito. Dentro dessa elevação, Chamalho, nós temos um forte. Dentro da... Que é o Forte da Tabaíba. Forte da Tabaíba. Na verdade, foi uma outra concepção de construção defensiva que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943. Fechando o sistema aqui em Niterói, no horizonte, observar uma construção branca e uma pequena cúpula. Perfeito. Ali fica a posição do Forte do Imbuí. E uma coisa que tem que ser observada é que cada um desses fortes tem o correspondente no Rio de Janeiro. O correspondente do Forte do Imbuí é o Forte de Copacabana. O correspondente do Forte do Pico é o Forte Duque de Caxias, no Leme. O correspondente da Fortaleza de Santa Cruz é a Fortaleza de São João. E assim a gente já a primeira linha defensiva da entrada da Baía de Guanabara. Quando que essa história ela teve seu ápice? Ela teve seu ápice no início do século XX,
quando foram construídas as últimas fortificações. E aí, quando a aeronave se torna um equipamento de combate, uma posição fixa de artilharia, ela poderia ser alvejada com maior facilidade. O último tiro das fortificações na entrada da Baía de Guanabara foram no ano de 1955. Vou passar para outra configuração da nossa fortaleza, que nós chamamos de baterias acazamatadas. E isso também muda também o ano, a época isso. Também. Aqui nós estamos agora mergulhando no século XIX. Toda essa construção aqui é remanescente do século XIX. E foi construída no período de 7 anos, de 1863 até 1870. O que é que nós conseguimos observar aqui? Verdadeiras joias da arquitetura brasileira do século XIX. Cada uma dessas pedras que nós vamos observar aqui, a perfeição, foram cortadas à mão, esculpidas, uma a uma, e encaixadas umas sobre as outras. Essa estrutura em arquitetura é conhecida como abóboda de berço. E nós temos aqui nessa bateria acazamatada exatamente 21 abóbodas de berço. 21 abóbadas de berço. E nós temos 19 peças de artilharia, oriundas da Inglaterra do século XIX. E eu vou mostrar para vocês agora por que nós conhecemos a Fortaleza de Santa Cruz como a pirâmide do Egito do Brasil. Não, só essa formação aqui é uma coisa... a arquitetura daquele tempo. Sim, não, é um trabalho hercúleo. Então, uma pergunta, como que construímos isso no século XIX? Pois é. Através de muito trabalho, organização e método. Então, o responsável pela construção dessa parte da Fortaleza de Santa Cruz era o engenheiro militar José Carlos de Carvalho. Então, foi uma construção muito bem executada. Ele é brasileiro ou português? Brasileiro. E na época, o Major José Carlos de Carvalho... A espessura dessas paredes aqui, 1 metro e... você tem aproximadamente 1 metro entre uma e a outra. E por que essa dimensão? Justamente porque as peças tinham que estar salvaguardadas de um disparo. Sim. Né? E nós vamos ter agora uma bateria que une os 2 setores de tiro. Na verdade, é uma posição uma posição em que o comandante da linha de fogo visualizava os 2 setores da bateria. Interessante. Então ele tem uma visão dos 2 lados. Tanto da face esquerda quanto da face direita. Perceba o seguinte, aquele ponto onde nós estávamos, que é o ponto extremo, é exatamente aqui em cima. Aqui em cima, de observação. Ou seja, essa muralha faz a interseção entre o Oceano Atlântico e a Baía de Guanabara. Perfeito. E aqui nós temos as peças de artilharia, que são um tesouro da fortaleza. Então, desde da bateria na linha d'água até a bateria mascarada, que liga a Fortaleza de Santa Cruz até o Forte do Pico, nós temos 52 peças de artilharia, de várias origens. Sim, você falou que era inglesa, né? Esse aqui é um canhão inglês. Tá, e qual a data desse canhão? Esse canhão é da segunda metade do século XIX. Isso, a partir de 1860. Então, o que nós podemos observar? Esse canhão é um canhão de carregamento pela boca. Então tinha que trazê-lo à retaguarda para fazer todo o carregamento. E aqui nós temos, desse tipo de peça, 19. Nós temos peças de origem francesa, de origem norte-americana, de origem inglesa e de origem alemã, aqui na Fortaleza de Santa Cruz. Nós temos 4 peças de canhões Krupp, que estão exatamente na bateria mascarada, que são de origem alemã. Só isso valeria a visita. Com certeza. E a parte arquitetônica? Aqui tem o grande tesouro. Observe o seguinte, nós estamos exatamente na bateria
E nesse local da bateria nós temos a interseção dos dois setores de tiro. Perceba, aqui nós temos uma pedra única. Exato. E aqui as pedras, elas têm o seguinte problema, elas têm que unir duas abóbadas de berço num arco só. Perceba que as pedras únicas, elas têm uma suavização do corte. Perfeito, perfeito. E o corte vai suavizar até chegar no arco principal. Fantástico. Só que o arco principal une dois setores de direções distintas. Ou seja, o arco ele sai de um ângulo de 90 graus, faz uma reversão no ar e volta no ângulo de 90 graus. Sustentando toneladas e toneladas de pedra. Sem coluna. Não, sem coluna, exato. É só na base da pressão. Exatamente. Fantástico. E abaixo de nós, outra bateria. Existe outra aqui? Outra na linha d'água, sustentando todo o sistema com esse trabalho de cantaria. Agora eu observei aqui, não sei se procede, ela um pouco mais escura. Isso seria a fuligem dos tiros? Não, na verdade isso é umidade. A umidade, tá. Eu pensei que foi. Na verdade, aqui nós estamos na entrada da Baía de Guanabara. Sim, claro. Inclusive, a Fortaleza vem sustentando a ressaca da entrada da Baía de Guanabara há anos. E ainda se mantém nesse estado. Então, para nós observarmos o trabalho de maestria que foi feito pelos nossos antepassados. Fantástico. Aqui nós estamos aonde, Henry? Então, toda máquina do tempo tem que ter o quê? Um túnel. Um túnel do tempo. Perfeito. E esse é o túnel do tempo. Esse é um dos túneis do tempo da Fortaleza de Santa Cruz. Então, nós mencionamos que a Fortaleza de Santa Cruz é um conglomerado de sítios arqueológicos. Perfeito. Então, nós temos elementos desde lá do século XVI até o século XXI. Perfeito. E nessa interseção dos anos, a Fortaleza de Santa Cruz também acompanhou, além dos períodos da história, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, os ciclos econômicos do nosso país. Lembra que nós falamos sobre o ciclo do ouro? Sim. E os reflexos do ciclo do ouro até para o sistema defensivo? Perfeito. Então, o ciclo do ouro fez com que, por exemplo, o Rio de Janeiro tivesse uma invasão no início do século XVIII pelos franceses novamente. E que a capital mudasse para cá. A Fortaleza de Santa Cruz, até o século XIX, ela tinha uma configuração. E essa configuração era de um trabalho mais rudimentar das pedras. Então nós podemos observar aqui que nós temos uma característica semelhante àquela que nós temos em Paraty, por exemplo, que nós chamamos o chão pé de moleque. Pé de moleque, exato. E aí, do outro lado, nós temos todo o serviço de cantaria da Fortaleza de Santa Cruz, que é aquela pedra mais elaborada. Elaborada, bem acabada, termina. Exato. E exatamente onde é feita essa interseção? Aqui. Então, meu amigo Chemalho, vou te convidar, se você tiver fizer exatamente isso que eu estou fazendo... Eu estou com o pé em que ano? Você está no século XIX e no século XVIII. Então, isso tem que ficar registrado. Você está pisando do tempo. Você está pisando em dois séculos ao mesmo tempo. E nota-se justamente como você falou, as pedras, a diferença do trabalho. Exatamente. Fantástico. E, meu amigo, tudo isso é mostrado ao visitante por um militar da Fortaleza de Santa Cruz. Então, nós temos uma visita que mostra toda a nossa parte histórica, a nossa arquitetura, os nossos canhões, a riquíssima história da Capela de Santa Bárbara, a relíquia de Santa Bárbara, a entrada da Fortaleza, o passeio até chegar à Fortaleza. Essa visita está aberta de terça a domingo, de 9 às 16 horas. O visitante chega à Fortaleza de Santa Cruz, estaciona o seu carro na praça, é recepcionado por um militar da Fortaleza, se dirige até a bilheteria e aí passeia em quase 500 anos de história nessa sala de aula a céu aberto, que é a Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Santa Cruz. Agora, as dimensões aqui são enormes.
Esse elemento, ele deixa o carro dele, tem alguma condição para trazê-lo? Não. Não, ele faz isso a pé. O passeio na Fortaleza de Santa Cruz dura de 40 minutos a 1 hora, de acordo com o grupo. E tem custo isso para o visitante, para o turista? Tem um custo que é indenizado exatamente na entrada da Fortaleza, e estudante paga meia entrada, e alunos da rede pública de ensino são isentos através de agendamento no nosso... E idoso também, né? Sim, tem também a isenção para a terceira idade. Você tem que fazer um agendamento, como é que funciona? Os grupos, nós orientamos que entrem em contato com a nossa seção de comunicação social, até para ter um atendimento diferenciado. Perfeito. Mas caso a pessoa esteja visitando a cidade de Niterói, um visitante, um turista, chegando na nossa fortificação, nós temos de cada hora um grupo partindo da entrada da Fortaleza, independentemente de agendamento. Independente de agendamento. Bem, se vocês gostaram, então vocês imaginam o que tem mais para ver aqui que ele nos falou. Então, só vendo aqui. E ele falou dos militares. Esses militares são treinados pelo capitão Henry. E eu pude ver e comprovar a maneira com que eles são preparados, altamente preparados. Parabéns, Henry, pelo pessoal que trabalha e por você, pelo esse trabalho e esse conhecimento que você tem dessa magnífica fortaleza que vem desde 1550 e vem até os dias de hoje, porque, como foi dito, ela funciona como uma unidade militar. Sim, hoje em dia nós temos uma máxima no Exército, na verdade vem até do Forte de Copacabana e depois ganhou as outras fortificações, que os canhões das fortificações hoje atiram cultura e cidadania. Mas a Fortaleza de Santa Cruz, ela abriga uma unidade militar do Exército Brasileiro em plena atividade operacional. Aqui são formados soldados do Exército Brasileiro. E, na verdade, a protagonista é a Fortaleza de Santa Cruz, sendo manutenida e divulgada pelos militares do Exército Brasileiro. Henry, parabéns pela magnífica apresentação, e eu me sinto assim lisonjeado, porque eu fiz um passeio no tempo. Então isso daí foi maravilhoso. Parabéns e venha conhecer.